Geralmente, quem trabalhou com vendas, como vendedor, sabe o que é um script de vendas. Quem nunca trabalhou como vendedor e montou o seu primeiro negócio, fala, Sérgio, o que é script de vendas? O que é isso? Isso é para comer? Para passar no cabelo ou para passar debaixo do braço? O que é esse script de vendas? Aqui é Sérgio Ricardo, doutor Vendas. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem as suas vendas. Tem muita gente reclamando da vida e você está aqui aprendendo o que é necessário para você fazer a sua empresa crescer. Então, muito legal. Como aumentar as vendas da sua empresa? Eu vou falar dos passos principais para você ter um script de vendas que funciona de verdade. Mas o que é um script de vendas? Script de vendas é um roteiro, um passo a passo para você aumentar as vendas da sua empresa. Tem gente que fala, mas Sérgio, um script de vendas não é robótico, não fica parecendo que a gente está sendo um robô falando exatamente o que tem que ser falado. O cliente não percebe. E eu falo, não. Um script de vendas não é uma estrutura robótica, não é decoreba. Eu sou contra scripts prontos. Se você prepara um script, se você decora um script, e você fala esse script para o cliente pergunta alguma coisa diferente, danou. Você fica sem saber o que fazer, você não sabe como corrigir a sua argumentação. Um script de vendas é um roteiro, um passo a passo, uma estrutura que deve ser seguida, onde você vai conduzir a sua apresentação de vendas para o seu cliente, independente do que ele vai falar. Ok? Então, é uma estrutura que você tem. Então, vamos lá. O que é necessário para você construir um script de vendas? Um script de vendas você utiliza independente do modelo de negócio. Você pode usar um script de vendas se você trabalha que nem o Eduardo, que nem a Speed. Eduardo tem uma clínica de estética. Speed Tech é minha aluna, são meus alunos, eles têm lojas. Vocês tinham uma loja e passaram a ter várias lojas, não é? Como é que está essa história mesmo? Vocês tinham uma loja de produtos para celular e passaram a ter outras lojas. Vocês têm mais de uma loja. Vocês têm quantas lojas? Então, eles também trabalham vendendo pessoalmente para o cliente. O Sidney está aqui, ele tem uma representação de móveis de escritório. Ele também vende pessoalmente. Então, o script de venda serve para eles. Porém, um script de venda serve também para você que vende pelo telefone. Serve para você que trabalha vendendo pela internet, que você tem uma loja virtual. Então, não importa se você trabalha com produtos ou serviços. Não importa se você trabalha atendendo pessoalmente o cliente, se é por telefone, se é pelo WhatsApp, se é delivery ou se é por uma loja virtual, pelo seu site. Não importa, porque o que eu sempre ensino aos meus alunos, olha só que sacada diferente, olha como isso é fora do padrão. Por isso que os meus alunos têm grandes resultados. Aqui, você trocou, saiu da Speedtech, entrou como Kill. Hoje eles têm 2 lojas, né? Vocês também tiveram um crescimento aberto no seu resultado, não foi? Conta aí pra gente. Está indo para a 3ª loja. Tinha uma, está na 2ª, está indo para a 3ª loja. Por que os meus alunos têm tanto resultado? Porque geralmente os treinamentos que existem por aí, eles ensinam a vender produtos e serviços. Mas não é vender produto e serviço que gera resultado. Essa é a grande sacada que eu ensino aos meus alunos. O grande segredo não é você aprender a vender o seu produto e o seu serviço. O grande segredo é você entender o que o seu cliente ideal quer ouvir para tomar a decisão de compra. Quando você entende o que o seu cliente ideal quer ouvir para tomar a decisão de compra, você cria scripts de vendas baseado no seu cliente ideal. Então, não importa se você trabalha com produto ou serviço, você vende para uma pessoa. Não importa se você trabalha com B2C, onde você vende para o consumidor final, ou se você trabalha no B2B, com empresas, onde você vende para outra empresa. Porque mesmo que lá o seu cliente seja uma empresa, quem está lá comprando com você é uma pessoa física. Por exemplo, nós temos alguns clientes conhecidos aqui na Doutor Vendas. Dell, Microsoft, Itaú, Bradesco, Vivo, Unimed, Instituto Embeleze, Wizard, CCAA, IES,
várias grandes empresas. Nessas empresas, quem está lá também é uma pessoa, não é um robô que compra. Então, se você vende produto ou serviço, você tem que ter script de vendas que convertam. Não importa se você vende por telefone, pela internet, pelo WhatsApp, pessoalmente. Você tem que ter script de vendas. Não importa se você vende para o consumidor final ou se você vende para uma outra empresa, B2B. Você tem que vender. Você tem que ter script de vendas. E isso faz toda a diferença. Eu vou contar para você aqui qual a estrutura necessária para você montar um script de vendas que converte e que faz funcionar. Gera grandes resultados. Ok? A SpeedTech aqui falou ali, ó, uma coisa que eu aprendi com você que foi que a crise só é ruim para quem está despreparado. Ok? É isso aí. Então vamos lá. Primeiro fator para você montar um script de vendas que converte muito. Primeiro, você tem que parar de se preocupar com a concorrência. É muito importante até você olhar a concorrência, saber o que eles estão oferecendo, porque aí você consegue ter ideias de como oferecer uma solução melhor. Mas o foco do teu resultado está em você, está na sua empresa e não na sua concorrência. Ok? Então vamos lá, algumas preocupações. Número 1, você tem que entender a diferença de público-alvo e cliente ideal. Quem é público-alvo? O público-alvo representa todas as pessoas que podem vir a comprar com você. Por exemplo, a SpeedTech que está aqui, ela vende acessórios de celular. Então, todas as pessoas que têm um celular podem se tornar clientes dele, é verdade. Mas existem alguns segmentos, dentro do que eu chamo de público-alvo, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Dentro do público-alvo, existem vários perfis diferentes de cliente ideal. Olha só. Público-alvo representa esse círculo. Vou pegar uma caneta ruim aqui, ó. Público-alvo representa esse círculo aqui, que representa todas as pessoas que podem vir a comprar com você. Todas as pessoas. Porém, dentro desse mercado, desse círculo enorme, que na verdade isso aqui não está parecendo um círculo, está um verdadeiro ovo, dentro desse ovoide aqui, existem vários perfis diferentes de clientes. Vários. Você tem que entender isso. E quando você analisa esses vários perfis diferentes de clientes, olha só. Público-alvo representa todo esse círculo aqui. Mas dentro do seu público-alvo existem diversos perfis diferentes de clientes. Cabe a você, para você vender muito, você escolher um determinado segmento que você vai ter mais chance de comprar. Ou que você se conecte mais, ou que você acredite ser mais lucrativo. Por exemplo, o Jonathan Silva está aqui no YouTube, ele falou que me dá uma dica de escola de curso profissionalizante. Vou te dar uma. Eu, certa vez, tive um aluno em um dos meus treinamentos que ele trabalhava com um curso profissionalizante. Só que era tudo em EAD. E aí, numa das aulas ao vivo que nós tivemos do treinamento, ele mostrou para a gente lá que ele estava vendendo, ele tinha mais de 100 cursos, ele estava vendendo muito menos do que ele gostaria. Eu falei, cara, deixa eu entender, quem é o seu cliente ideal? Ele falou, Sérgio, cliente ideal, todas as pessoas que querem se profissionalizar. Eu falei, cara, isso não é cliente ideal, isso é público-alvo, um mercado enorme. Quem é o cliente com mais chance de fechar com você? Ah, eu não sei. Aí eu abri o site dele, pedi para ele mandar o link. O site dele é o seguinte, o curso profissionalizante dele, logo a parte mais valiosa de um site, não sei se você sabe, é a primeira dobra, aquela parte que é o site que você abre sem mexer na barra de rolagem, né? O que você vê. E lá tinha uma imagem enorme com 2 caras com pinta de engenheiro, 2 cabeças brancas, com aquele chapéu de engenheiro, cabelo grisalho, bem mais do que o meu. E eu falei, cara, você vende para profissionais maduros? Ele falou, não. Eu falei, cara, você tem data de nascimento dos seus alunos? Tem. Puxa aí para mim. E olha só, ele entendeu que 60% dos alunos dele eram jovens que tinham entre
entre 18 e 25 anos. 60%. Falei, cara, se as pessoas que mais estão comprando, que têm 18 a 25 anos, e se você está divulgando, você chega aqui, tem um banner que tem 2 coroa cabeça branca, a molecada não vai querer, porra. Você tem que entender quem é o seu cliente ideal e adaptar toda a sua comunicação para esse cliente ideal. Então, troca essa foto que tem 2 caras experientes com o garotão de 18 anos. Chega lá, pega 2 cabeça branca, fala, essa porra é curso de velho, isso aqui não é para mim, não. Não vou comprar, não. Não quero fazer um curso que os velhos, que os coroas também fazem. Eu quero fazer curso de garotão, pô. E aí, primeira coisa, ele tirou a foto dos caras e botou 2 fotos de garoto. Cara, só que ele botou 2 fotos de 2 garotos, 2 adolescentes, 2 jovens, né, de 20 anos, dinamarqueses, branco, louro, de olho azul. Parecia aquela garotada dos vampiros, lourões, brancos. Eu falei, cara, esses 2 brancões dinamarqueses aqui, suecos, não representam o povo brasileiro. Põe um moreno, um negão, um pardo, um amarelo, põe alguém, né, que tem a pele que combina. O brasileiro não é louro de olho azul a maior parte. Então, a galera bate lá, pega um russo, vê a foto de um russo, a galera não se conecta. Então, isso não é o ideal. E ele botou a foto lá de 2 jovens que representam, né, a população brasileira. E aí ele divulgava os dois treinamentos lá. Falei, cara, esses treinamentos, não sei se a galera se conecta, já tá ultrapassado. Por que você está divulgando principalmente esses 2 cursos? Eu falei, Sérgio, estou divulgando porque olha, deixa eu te contar, há 20 anos atrás, quando a minha empresa começou, esses foram os meus 2 primeiros cursos. Eu tenho muito carinho. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, tira essa porra daí. Você não vai comprar o seu treinamento. Entendeu? Você tem que colocar quais são os 2 treinamentos mais atrativos que ajudam o seu cliente ideal, que conectem com ele, que estão mais na moda, ou que você tem maior margem de lucro. Então, só o fato do cara mudar as fotos para que o cliente ideal dele, que é o jovem, que mais comprava os treinamentos dele, chegar e se reconhecer, se conectar, ter alguém como uma foto de alguém como ele ou de um amigo dele. E ter os treinamentos que mais tinham atratividade logo no início, geraram muito mais conexão. E se geraram muito mais conexão, as pessoas ficaram muito mais atrativas para comprar. Então, perceba que o público-alvo desse meu aluno era qualquer pessoa que precisava se profissionalizar. Porém, ele pegou um segmento específico que eu acho que era na área industrial. Ok? Então, ele escolheu um treinamento para jovem que poderia atender. Cara, isso gerou... Olha só que coisa boba, ele fez pequenas mudanças. É muito legal, tem gente que diz que pensa que um site, uma rede social ou uma loja virtual não conversa com o cliente, mas conversa sim. Eu dei até um exemplo hoje, numa aula que eu dei para os meus alunos. A gente quis contratar um serviço aqui na empresa, um software para melhorar o nosso atendimento aqui na empresa. E aí, o que eu fiz? Eu pesquisei algumas empresas e falei para um dos nossos líderes. Eu falei assim, cara, pesquisa uma empresa para contratar. Eu estou te sugerindo essas 3, pesquisa mais umas 3 empresas e dessas 6, conversa, liga, faz reunião e define qual delas que vai ser melhor para a gente. Eu falei, não se preocupa com o preço. Não se preocupe. Vamos contratar a que melhor nos atende. E o preço, vamos pagar o preço compatível. E eu falei, cara, dessas 6, pesquisa, escolhe as 3 finalistas, me apresenta as 3 e diz qual que você gostou. Sei lá, 3, 4 dias depois ele voltou, Sérgio, já podemos fazer uma reunião? Fizemos uma reunião. Ele falou, Sérgio, isso foi agora, tem uns 2 meses no máximo. Cara, a empresa que eu gostei mais foi a empresa A. Falei, beleza, mas por quê? Ele, Sérgio, olha só que coisa incrível. O principal fator que me fez escolher essa empresa foi que quando eu entrei no site da empresa, 90% das minhas dúvidas estavam explicadas no site. A maioria dos recursos que a gente precisava estavam citados no site. E em outras empresas, tiveram 2 empresas que tinham recursos muito maiores do que a gente precisava,
E seria muito complicado aprender tudo isso, a gente não precisa de tudo aquilo. E, consequentemente, o preço era muito mais alto, o preço não combinava com o que a gente precisava. Uma empresa era uma solução muito simples, e das 3 que poderiam nos atender, a que eu mais gostei foi a que tinha as informações que estavam no site que combinavam mais com a gente. Então, eu tive o seguinte entendimento, Sérgio. Se essa empresa botou no site a maior parte das nossas dúvidas, o que a gente precisa, quer dizer que eles são especializados em atender empresas que são como nós, que têm essas dúvidas, por isso eles colocaram lá. Então, o site da empresa conversou com a gente. E isso foi um dos fatores que fez a gente contratar essa empresa e a gente está satisfeito com ela. Então, você tem que entender. Então, vamos lá. Aí você fala assim, mas Sérgio, quer dizer que eu só posso vender para quem é meu cliente ideal? Não, não é isso. Você pode vender para todo mundo que você quiser. Se você quiser, ligou, foi na tua empresa, você vende, caso você queira. Porém, você tem que entender quem é o seu cliente ideal, qual características, que perfis. Porque é o seguinte, o público-alvo é feito com um conjunto enorme de diferentes perfis. E cada um desses perfis tem necessidades diferentes. Quando você escolhe o perfil do cliente ideal que você quer atender, você começa a se especializar nele. Você consegue descobrir o que... Aí você tem que fazer pesquisa. Eu ensino os meus alunos fazerem pesquisas. Eu ensino lá direitinho como fazer, para você entender o que o seu cliente quer ouvir para comprar com você. Porque os clientes querem comprar pelas razões deles e não pelas nossas. Tem um case muito legal de um dos meus alunos que a gente falou sobre isso na aula de hoje à noite. Eu só não vou citar o nome nem o... Embora acho que eu não teria problema, mas eu não vou citar nem o nome e nem o nome dele, nem o nome da empresa dele. Olha só. Esse cara também vende software. Ok? Só que ele vende software para um segmento específico, tá? Então, quando ele chegava para oferecer o software dele para o segmento que ele atendia, ele falava dos sonhos. Ao utilizar esse software, você vai ganhar mais dinheiro, você vai abrir um monte de franquias, ou então você vai abrir várias unidades. Ele usava toda a argumentação dele baseado nisso. Mas eu ensinei ele a pesquisar os alunos pesquisar com quem comprou, pesquisar com quem não comprou e pesquisar com outras pessoas e empresas que representem o perfil do cliente ideal dele. E ele descobriu que a promessa dele, que era fazer a empresa crescer para ter várias filiais e várias franquias, era uma furada. Que é o seguinte, o cliente dele estava vivenciando várias dores, vários problemas, que ele poderia resolver com o software dele. Porém, ele não sabia as razões que fariam o cliente comprar. O cliente dele estava tão estressado com um problema que ele poderia resolver, que o cliente dele só queria resolver o problema de uma empresa. Falar para esse cliente que ele teria várias empresas, o cliente ia ficar puto. Cara, o que é isso, cara? Tu tá maluco? Eu tô batendo maior cabeça aqui, maior dor de cabeça para resolver o problema de um cliente, está falando de abrir outras. Que outras nada? Então, o principal argumento de venda desse meu aluno fazia os potenciais clientes não quererem comprar com ele. Olha só. O que ele acreditava que ajudava, fazia ele não vender. E aí, o que ele mudou? Ele disse que ele já percebeu a diferença. Quando ele entendeu isso, a abordagem dele começou a ser como resolver o problema. As perdas que ele estava tendo, o gasto desnecessário, ele direcionou toda a comunicação dele para o gasto desnecessário de dinheiro que essas empresas estavam tendo. E quando ele falou isso, o cliente, porra, cara, é isso, eu estou gastando muito aqui na minha empresa, eu não estou aguentando mais, está sendo difícil gerenciar esse monte de coisa. Cara, me explica aqui. E ele já percebeu, ele contou isso para mim hoje, agora há pouco. A aula foi de 18 às 22 horas. Ele disse que ele já percebeu uma maior receptividade do cliente. E agora ele vai validar essa hipótese. Então ele percebeu que o principal argumento dele desvendia. Anota aí essa palavra. O principal argumento desvendia. Então, se você usa argumentos errados, eu costumo dizer
que se você fala demais, você perde venda. Se você fala de menos, você perde venda. Você tem que falar a coisa certa. Olha só, gente, isso aqui é para quem perde muitas vendas. Por que você perde venda para concorrência? Porque você não sabe vender valor. Você só deve vender preço. Com todo carinho e respeito, a sua apresentação de vendas deve estar muito simples. Vê se isso acontece com você. Número 1, você não sabe o que o cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra. E dessa forma, ou você fala demais, ou você fala de menos, você fala a coisa errada. Você não está eliminando as objeções de compra do seu cliente. O que é uma objeção? Uma objeção é um motivo ou uma razão para o cliente não comprar com você. Então, o cliente chega cheio de objeções, você não sabe quais são as objeções dele querer comprar com você. E aí, aí vai um outro erro, é você não perguntar. Porque é o seguinte, anota aí uma frase. Quem pergunta, domina a conversa. Quem pergunta, domina a conversa. Porque quem pergunta, define o tema que vai ser conversado. Você pergunta alguma coisa para a pessoa responder o que você perguntou. Então, se o seu cliente chega na sua frente, ele pergunta e você responde. 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 Quando você tenta mudar de assunto, quando você tenta falar de outras coisas, o cliente não aceita. Ele, não, peraí, responde o que eu perguntei. E geralmente o cliente chega perguntando de preço, né? Qual preço? Tá? Você tenta falar de outra coisa, ele não sabe, ele não deixa. E aí, uma dica que eu vou até agora, quero que você experimente sobre isso. Quando o cliente chegar perguntando sobre preço, ou te fazendo muitas perguntas, você responde o seu cliente com outra pergunta. Aí, se você responder a pergunta dele com uma pergunta, e você começar a perguntar sobre o que ele está passando, qual a dificuldade que ele está tendo, o que ele está vivenciando, por que está sendo ruim, o que ele quer resolver, por que ele acredita que o seu produto ou o seu serviço pode resolver, se ele já tentou alguma outra alternativa. Se você começa a fazer perguntas sobre o problema dele, ele começa a responder, que as pessoas gostam de falar de si, ele começa a responder da dor que ele está vivenciando. E aí ele meio que esquece do preço, da pergunta de preço. E aí, se você fizer as perguntas certas, é isso, Eduardo, que eu ensino lá no Script Secretos, no meu treinamento completo, tá? Então, se você faz as perguntas certas, o cliente ele te dá as respostas que você precisa. E com essas respostas, você vai mostrando, você vai fazendo outras perguntas. E quando o cliente percebe que você sabe muito do problema dele, quando ele percebe que você consegue falar do problema dele de uma forma mais clara que ele mesmo falaria, ele fala, porra, esse cara sabe do que eu tô passando. Esse cara sabe exatamente, olha só, é isso que está acontecendo comigo, passo por isso. E quando o cliente percebe que você sabe muito do problema dele, ele vê que você é um especialista no problema dele e, consequentemente, você é um especialista na solução do problema dele. E aí ele se desarma. E aí essas respostas que ele deu para as perguntas que você fez, eu chamo de recursos. Geralmente, se você souber perguntar, o cliente diz o que ele quer ouvir para comprar com você. E aí, baseado nas respostas dele, você começa a gerar valor. É isso que a maior parte das pessoas não sabe. A maior parte das pessoas não sabe o que o cliente quer ouvir para tomar decisão de compra e não sabe apresentar uma oferta que gere valor. E aí, eu adoro quando os concorrentes, porque você olha só a diferença. Eu explico isso lá no livro, tá? O cliente ele não sabe essas definições que eu vou explicar, mas ele é envolvido por essas definições. O que é preço? Preço representa a quantidade de dinheiro que o cliente tem que pagar para comprar com você. Preço é dinheiro, não importa se o preço é R$1, R$1.000, R$1.000.000. Preço é o que o cliente paga. E valor é o que o cliente recebe. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente vai ter quando ele começa a negociar com você. Às vezes, mesmo antes dele comprar, se você souber fazer as perguntas certas e se você souber falar as coisas certas, o cliente vai ver valor. Ok? O Eduardo está falando, entendi, eu vou aplicar. Eles dizem que farão outros orçamentos. Eles dizem para você
Eduardo, que farão outros orçamentos, porque as coisas que você falou não gerou percepção de valor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Eduardo. E vale para todo mundo aqui. Eduardo, já aconteceu com você de você precisar comprar alguma coisa, um produto, precisou comprar alguma coisa. Você tinha dinheiro para comprar, tinha limite no cartão, tinha dinheiro, você precisava comprar, você saiu de casa para comprar, foi numa loja, foi numa empresa, ou ligou para uma empresa, não importa. Olha só, você tinha um problema, queria comprar, tinha dinheiro e foi comprar. Só que quando chegou lá para comprar, a pessoa que te atendeu não deu as informações que você gostaria, não explicou da forma que você gostaria e ela convenceu você a não comprar com ela, ela desvendeu para você. Olha só, você entrou na loja para comprar, mas o que a pessoa falou fez você entender que você não precisava daquilo, que era jogar dinheiro fora, que não te atendia. Já aconteceu com você, Eduardo? Então, Eduardo, você foi comprar e quem atendeu a você desvendeu para você. E se isso já aconteceu com você, cara, que já aconteceu com todo mundo, é isso que acontece com você ao contrário. O cliente vem comprar com você. Só que você está fazendo besteira, cara, com todo carinho e respeito, está fazendo merda. Ou você está falando demais, ou você está falando de menos, ou você não está falando o que o cliente quer ouvir para comprar. Então, se já aconteceu com você no papel de consumidor, acontece com você no papel de vendedor, no papel de empresário, entendeu? Então, o cliente... E outra coisa, hein? Quando aconteceu isso com você, vocês não falaram para o cliente, para o vendedor, olha só, ou quem atendeu, não vou comprar porque a sua explicação não foi clara, você não gerou valor. Você não fala isso, você agradece. Ó, cara, eu vou pegar mais umas propostas, mais alguns orçamentos com outro concorrente, eu estou só fazendo uma pesquisa, depois eu te falo, vou falar com a minha mulher, com o meu marido, eu volto depois. Então, se já aconteceu isso, o cliente mentiu para você, se você mentiu para quem estava te vendendo, o teu cliente também vendeu para você. Então, o mérito, olha só que essa frase é foda. O mérito não é do seu concorrente. Foi você que falou errado e falou merda, entendeu? Então, por isso que eu comecei falando nessa live, o concorrente não é importante. Anota uma frase aí. O concorrente só cresce na nossa mediocridade. Olha aqui minha camiseta, ó. Mediocridade é para os fracos. O concorrente só cresce na nossa mediocridade. O concorrente só faz a venda para o nosso cliente se a gente errar, se a gente desvender. Então, se você entender quem é o seu cliente ideal, entender o que ele quer ouvir para comprar, entender as objeções que ele tem, eliminar essas objeções de compra, gerar valor e montar um script de vendas que funciona de verdade, você consegue ter muito resultado. O Diogo está perguntando, doutor Veras, no caso de gerar valor em um produto, o que indica para realizar uma boa venda de alimento? Não sei, Diogo, pergunta para os clientes que compraram com você o que foi a forma mais simples, né? Eu ensino vários métodos. Vários estilos de pesquisa. Por exemplo, todos vocês, perguntem para os clientes de vocês depois que eles compraram. Liga para ele e pergunta, cara, qual foi o fator principal que fez você comprar com a gente? O que fez você escolher a gente? O que você mais gostou e o que você menos gostou quando eu ofereci para você? Liga para quem não comprou e pergunta, cara, por que você não comprou? Qual foi o fator que fez você não querer comprar? Se você tivesse comprado, o que é que você não aceitaria? Eduardo Correia, Eduardo é meu aluno, é franqueado da Emagreci, da rede de clínicas de estética, emagrecimento e emagreci lá em São Paulo. O Eduardo foi a primeira pessoa que citou a frase que o sucesso é treinável. Eu nunca tinha escutado essa frase e fez muita lógica. Falei, cara, eu vou usar essa frase mais vezes. Que ele falou, ele deu um exemplo desse numa aula nossa. O sucesso é treinável, porque quando você aprende o que pessoas de sucesso fazem e você repete o que essas pessoas fazem, você vai seguir a jornada de sucesso das outras pessoas. Você vai passar a acertar o acerto das outras pessoas. Você vai evitar errar.
E isso gera muito resultado, ok? O Diogo está perguntando, no nascimento de uma empresa, para você, o que é mais importante? Aprender a vender, Diogo. Tem gente que fala para mim, Sérgio, quando que eu tenho que aprender a vender? Antes da empresa abrir ou depois? Tem que ser antes. Então, Diogo, o negócio é começar certo, cara. O negócio é começar certo, entendeu? Primeira habilidade é aprender a vender, cara. Isso vai te ajudar muito. Então, fique com Deus. Boa noite, boa noite. Que Deus ilumine, abençoe aí a vida de vocês, o dia de vocês. Que a gente, todos nós, possamos ter resultados incríveis. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.